Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou Cláudio Matos, seja muito bem-vindo de volta ao nosso canal Oportunidades na Bolsa. Hoje é dia 9 de julho de 2022 e estamos aqui para gravar mais um vídeo e hoje vamos falar novamente sobre os nossos fundos imobiliários, ok? Vamos falar, hoje eu vou tentar dar uma esclarecida para vocês, pessoal, sobre é, a diferença de fundo de papel e fundo de tijolo de uma maneira bem simples, tá? Para que vocês possam compreender por quê que eu vou fazer esse vídeo hoje. Porque sempre quando eu faço lá aqueles números que a gente vê, fundo de papel contra fundo de tijolo, e lá a hora que a gente dá aquela olhadinha, teoricamente, né? Aquela perspectiva de que a gente analisa de qual seria o melhor fundo para comprar naquele momento, de acordo com o preço, de acordo com a estimativa de que ele vai pagar. Quando chega nos fundos de papel, eu sempre desconto a inflação, né? E para que a gente tenha um ganho real. E o que eu vejo é que muitas pessoas não conseguem, não conseguem pegar direitinho, não conseguem compreender por que que eu faço aquele desconto da inflação, tá? Mas por que que no papel, por que que você está descontando? Essas são as perguntas que eu mais recebo no meu Instagram, é por que que eu estou descontando aquela inflação. Então hoje, de maneira bem simples, eu vou explicar para vocês compreenderem direitinho o ganho real de tijolo para o ganho real de papel, ok? Então vamos lá. Bem simples, o tijolo é o mais. Ele é muito simples, tá? É muito simples. O tijolo, ali está o investidor, né? O investidor, ele adquire uma cota do fundo imobiliário, o fundo imobiliário vai fazer a gestão deste imóvel, ao receber o aluguel, tá? Ao receber o aluguel, desconta-se as despesas e o lucro é repassado ao investidor. É claramente uma casa de aluguel, tá? Então pensa aqui que você adquiriu uma casa e pôs uma casa para alugar. Então, quem alugou a sua casa vai pagar o aluguel lá, vai pagar o aluguel para você e você recebe, tá? Então aqui o dinheiro do aluguel, depois de descontada eh, todas as despesas, o fundo imobiliário paga o rendimento ao cotista, tá? Então, por que que lá, quando a gente faz aqueles rounds de tijolo contra papel, por que que eu considero todo o rendimento como ganho real? Porque a gente o investidor que tem o maior inimigo, são dois grandes inimigos, né? O primeiro é a inflação e o segundo é o imposto de renda. Como no fundos imobiliários não tem o imposto de renda, o nosso grande inimigo é a inflação. Então, por que que eu não desconto a inflação no FII de tijolo? Porque o imóvel, se bem localizado, se bem cuidado, no longo prazo, mas no longo prazo mesmo, tá, pessoal? Não é 2 anos, não é 3 anos, né? É no longo prazo, né? Porque o investidor aqui, nosso canal, que é investidor de longo prazo, a gente pensa na geração de valor, de renda passiva, né? Por longo prazo mesmo. Então, neste período, o imóvel, tá? Bem localizado e bem cuidado, com certeza ele vai se valorizar, tá? Mais que a inflação, menos que a inflação, igual à inflação, não dá para saber. Mas o que nós sabemos é que ele lá irá se valorizar. É o exemplo que eu sempre digo, né? Você tem aí o seu imóvel, a sua casa. Se você é jovem ainda, né? Pergunte ao seu pai, tá? Quando você adquiriu uma casa, você pagou 200 mil por ela, por exemplo, né? E o tempo passou, o bairro melhorou, você fez algumas benfeitorias na casa e hoje essa casa ela vale 300 mil, 350 mil, ou seja, ela valorizou. Então aqui, nós no fundo do tijolo, nós deixamos a inflação para que o imóvel no longo prazo ele se valorize, pode ser igual à inflação. Por isso que o aluguel, o rendimento, a gente considera como ganho real. E aí, o que que acontece? Ah, tudo bem, Cláudio, e aí, o imóvel valorizou? E como é que qual que é a vantagem? Muito bem. Proporcionalmente, pessoal, no mercado, existe, dependendo do ciclo do mercado,
todo aluguel, tanto para pessoas físicas como para pessoas jurídicas, né, aluguéis comerciais, existe uma proporção, dependendo do momento do ciclo, em que o aluguel é cobrado em relação ao preço do imóvel, tá? Então, para pessoas físicas, gira em torno de 0,3 a 0,5, tá? No comercial, ele já gira entre 0,5 a 0,8 a 0,9, de acordo com o valor patrimonial. Então, são duas fontes que um FII de tijolo vai lhe produzir renda. Quando o imóvel valorizar, o próximo, né, o próprio reajuste de aluguel, ele vai, além de no próprio contrato de aluguel está lá a reposição do IPCA, você tem também a possibilidade de um novo aluguel de se ajustar ao preço de mercado. Então, o fundo imobiliário de tijolo, a inflação, nós deixamos que o imóvel reponha, que o contrato de aluguel reponha, que a valorização do imóvel reponha. E aí, o aluguel, nós consideramos o rendimento, nós consideramos como ganho real, tá? Então é só você pensar na sua casa. Pensa se a sua casa que você mora hoje, se ela vale a mesma coisa de quando ela foi adquirida lá atrás. Pensa. Então você vai entender como é que o imóvel repõe a inflação, tá? E o dinheiro do aluguel é ganho real. Então isso é muito simples, tá? Vamos lá para o próximo ponto. Agora aqui que nós vamos explicar o FII de papel. Eu vou sair daqui. Como é que funciona o FII de papel, tá? Eu vou sair para ficar mais fácil. O FII de papel, ele é um crédito imobiliário, ele é um dinheiro emprestado com lastro imobiliário. São os CRIs, Certificado de Recebíveis Imobiliários. Existem vários tipos, tá? Existem de aluguéis a receber, de dinheiro emprestado para construir. Então, o exemplo que eu vou dar é um crédito, ou seja, um financiamento imobiliário para que seja construído, ok? Então vamos lá. Nós temos aqui então o FII de papel tem 600 milhões de reais, tá? É esse valor que será securitizado, ou seja, que será emprestado, tá? Esse será o recebível, ok? Então esses 600 mil será emprestado, será fornecido a alguém, a um credor, a taxa de 5,04 ao ano, tá? 0,42 ao mês, mais o IPCA. Então, quem está tomando R$ 600, quem está pegando, quem está pegando esses 600 milhões, né? Desculpa, falei R$ 600, nossa. Esses 600 milhões, quem está pegando esses 600 milhões vai pagar 5,4 de juros ao ano, mais o IPCA. Então dá 0,42 ao mês mais o IPCA. Então você percebe que esse IPCA, a última lá, ela é variável. De acordo com a variação, é o que o cara vai pagar também. Então, os 600 milhões, ele terá dois índices. Os juros pré-determinados, que é 5,04 ao ano, ou 0,42 ao mês, mais o IPCA mensal, tá? O anual mais o mensal. Então, vamos estar ali. No caso, exemplo, rapidamente, o IPCA nós estamos em abril, foi 1,6. Então, seria 0,42 de abril, mais a inflação de 1,6. Então, seria isso que essa seria o valor da parcela que a pessoa pagaria. Foi o exemplo que eu dei ali, 1,6. Beleza? O prazo é de 60 meses. O prazo é 60 meses, tá bom? Então vamos constituir a parcela, ó. Então, deixa eu sair aqui. Então, 60 parcelas, ali a pessoa vai pagar R$ 10.000. Então, este é o capital, esse é o montante. R$ 10.000 é o valor simplesmente dividido ali dos 600 milhões, ok? Então, vai dar 60 vezes, vai dar 10 milhões, correto? 60, 600, vai dar 10 milhões. 2.520 é os juros que a pessoa vai pagar, de 0,42.
E aqui eu peguei o IPCA de abril de 1,6. Então, 1,6 em relação ao, ao valor, ele vai pagar 6.006.360. Então, a parcela neste mês, no pagamento referente a abril, a parcela que a pessoa que pegou emprestado será 18.880. Então, essa parcela ela vai variar de acordo com o quê? De acordo com a inflação mensal. Se a inflação subir mais, a parcela será maior. Se a inflação cair, tá? Se a inflação diminuir, essa parte será menor. Então, é assim que funciona um FII de papel. É o juros combinado, esse é o juros combinado, mais o IPCA, que é determinado de acordo com o que acontece na economia. Então, a parcela referente a abril será de 18.880. Ok? Então tá, então vamos lá, vamos seguir em frente aqui para você entender. Acho que você já pegou bem. Deixa eu ver se dá para me voltar aqui. Se eu não atrapalho a imagem. Não, não atrapalho. Beleza, então vamos lá. Então, ao final da operação dos 60 meses, o valor, eu estou considerando que todos os meses fiquem 1,6, que não tem como acontecer, aquela parte da inflação ali, ela sempre vai variar. Considerando, só para ficar fácil para você entender, como é que se desenrola essa parcela lá de 18.880? Como é que se desenrola? Dos 18.880 milhões, 10 milhões é o quê? É o capital, é o montante lá dos 600 milhões. Então, esses 10 milhões aqui, esses 10 milhões, ele volta para o fundo, ele volta para o patrimonial, ele volta para compor novamente os 600 milhões, tá? Isso volta para cá. A outra parte, que é os juros mais o IPCA, que dão os 8.880.000, é essa parte que terá toda a atividade econômica. Ou seja, o que é atividade econômica? Ali vai pagar o gestor, vai pagar o administrador, vai pagar as despesas, vai pagar o saldo disso, o lucro, o que sobrar dessa operação, que será distribuída ao investidor. Então, dos 10 milhões volta para a composição do patrimônio, 880 que vai lá, vai pagar as despesas, gestor, administrador, condomínio, não sei o que lá, seguro, tal. O que sobrar será distribuído ao cotista, tá? Então é isso, é essa função que é assim que atua, é assim que é o mecanismo de um fundo de papel, ok? Deixa eu ver se tem mais uma coisa aqui, tá? Não, é esse mesmo. Então vou desenrolar tudo aqui. Então, veja bem, o que é que você precisa entender? Você precisa entender o seguinte, que quando passar 60 meses, ao passar 60 meses, ao finalizar os 5 anos, o fundo voltará a ter 600 milhões de reais, tá? Quando ele começou lá, há 5 anos atrás, ele começou com 600 milhões, que foi aqui, né? Ó, foi aqui que ele começou, foi aqui que eu expliquei para vocês. Ó. Ele começou, tá? 600 milhões. Passaram-se 5 anos, o cara pagou tudo direitinho, não teve default, não teve nada. Passaram-se 5 anos, o fundo voltou com 600 milhões, tá? Então, aí que tá o problema. Se o fundo, ele ficou com os mesmos 600 milhões. Só que esses 600 milhões, ele não compra a mesma coisa que você compraria há 5 anos atrás. Então, esse valor, ele está totalmente depreciado pela inflação. Que foi feito o que com a inflação? A inflação foi distribuída a você, ó. Então, você recebeu aqui, que seria essa parte aqui de 6.360.000, tá? Onde está a inflação aqui, ó? O seu ganho real é só isso aqui, ó. É só os juros combinado que o cara pagou. Se você considerar isso aqui como ganho também, se você considerar todo o rendimento que um fundo de papel, se você considerar tudo isso como ganho, você pode até achar, ah, nossa, eu estou ganhando 1,70 de ganho. Só que o seu patrimônio lá atrás, ele sofreu o desgaste da inflação. Ele já não é mais a mesma coisa. Vou te dar uma atividade para você. Existe um fundo da Kinea,
Gente, não quer dizer que o fundo é ruim, que o fundo é bom, nada. É o mecanismo do fundo. KNCR chama o fundo, tá? Um fundo de papel chamado KNCR. Pesquisa o valor patrimonial dele hoje, em junho de 2022, e pesquisa o valor patrimonial dele vai, 2014. Vai lá em 2014. Pesquisa. Você vai descobrir que em 2014 o valor patrimonial dele era R$ 100. E hoje, em 2016, o valor patrimonial dele são os mesmos R$ 100. Então, um fundo de tijolo, ele vai incorporar a inflação. O fundo de papel, ele vai manter-se o seu valor patrimonial com o passar do tempo, porque a inflação, ela foi distribuída a você. Então, por isso que quando eu calculo lá com você, pessoal, vamos ver qual é o ganho real. Eu desconto a inflação, porque a inflação você tem que tirar ela daqui, ó. Senão você vai perder o patrimônio. O seu ganho real é só isso aqui, ó. O IPCA aqui foi para repor o que você está perdendo aqui. Então, o seu ganho real é apenas 0,42 ao mês. Neste exemplo simples, tá bom, pessoal? Neste exemplo simples. Por isso que você tem que prestar bastante atenção quando você está no fundo de papel. Ah, fundo de papel é ruim? Não, não é ruim. Não é ruim. Você só precisa saber o que é ganho real e o que é reposição da inflação. Sabendo o que é ganho real, o que é reposição da inflação, aí você vai escolher um fundo de papel que de fato está te dando ganho real. Porque há alguns fundos de papel que ele não está conseguindo isso aqui, ó. E- o rendimento dele não está superando nem a reposição da inflação. Então é isso que você tem que ficar atento, tá? Alguns. Não tem problema que um fundo de papel, pessoal, olha só. Não tem problema que um fundo de papel tenha um ganho real de 0,30. Tudo bem, pelo menos é um ganho real, tá? O problema é quando o rendimento não ultrapassa nem mesmo a reposição da inflação. Então é isso que você tem que ficar atento. Por isso que quando a gente passa lá os rounds, eu coloco lá hectare, rendimento tão, menos a inflação, ganho real tanto. Então, ó, menos a inflação, você tem que tirar a inflação. Porque se você não tirar a inflação, você está sendo iludido por um ganho que não é real. Essa inflação é para repor o que você perdeu aqui, ó. Os seus os R$ 100 do KNCR em 2014. Veja bem, o KNCR é só um comentário, tá? Porque ele é o mais antigo, tá? O tempo mais é um dos mais. Você pega o Habitat Hectare, tem 2, 3 anos, né? O KNCR já tem desde quase 10 anos que ele é bem mais antigo. Então é, é o mecanismo do KNCR. Então você precisa entender isso, ok, pessoal? Vamos lá, então sabendo disso, você sabe que a próxima vez que a gente falar sobre um fundo de papel, você sabe por que a gente está descontando, ok? Deu para entender? Legalzinho? Então, fundo de papel, a gente desconta a inflação porque ele paga junto. E o fundo de tijolo a gente deixa ali para o próprio imóvel fazer a reposição, ok? Ok, então, pessoal, espero que vocês tenham entendido direitinho. Se ficou algum comentário, você deixa aí nos comentários, alguma dúvida e tal. É, mas espero ter deixado claro por que você tem que descontar é, o, o IPCA, a inflação dos fundos de papel. Ok? Muito agradecido, boa noite, ótima semana e até o próximo vídeo. Até mais.